Olá, amigos. Espero que estejam todos bem dentro da atual conjuntura. É com alegria que venho trazer aqui alguns comentários nessa mini palestra intitulada Alegrai-vos, por tudo dai graças. Felizmente, estamos isolados, mas não estamos incomunicáveis, né? Então, utilizando desse recurso tecnológico, graças a Deus, nós podemos trazer aqui essas reflexões, pelo que eu agradeço a Deus, a Jesus e ao irmão Tamandaré pela oportunidade. Eu pensei em um tema que pudesse nos ajudar nesse momento em que a maioria de nós vive um isolamento social motivado por essa pandemia e que a própria situação em si tem trazido uma série de dificuldades e dores a cada um de nós, seja por motivo de doença, pelo desencarne de entes queridos, seja por dificuldades financeiras ou até mesmo pela dificuldade natural de se permanecer isolado, né, dentro de casa, sem maiores contatos e movimentos pelo mundo. Então, isso, para quem tem uma vida, e isso é o normal, é o comum, quem tem uma vida bastante movimentada, de repente se restringe ao ambiente de casa, isso não é uma situação comum. E é natural que daí, seja por esse motivo maior ou menor, né, é natural que surjam as reclamações, as impaciências, dificuldades de toda ordem. E eu pensei então em refletirmos um pouco a respeito do reverso dessa situação. Ou seja, o que de positivo podemos extrair? O que é que essa pandemia, o que é que essa situação que nós vivemos há meses nos traz de oportunidades? Além do problema de trazer doença e dificuldades, mas acima de tudo nós temos aí uma oportunidade. Oportunidade de exercitar virtudes, oportunidade de aprender coisas novas, oportunidade de exercitar, de aprender algo novo. E é exatamente nessa linha que eu gostaria de desenvolver essa abordagem. E por isso eu escolhi uma passagem contida na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, entre os versículos 16 e 18, que diz: Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Vejamos que nessa passagem, Paulo nos convida a três ações. Em primeiro lugar, a nos alegrarmos sempre. Em segundo lugar, a orarmos sem cessar. E em terceiro lugar, a agradecermos a Deus por tudo. Então, vejamos que no primeiro ponto de nos alegrarmos sempre, para quem analisa numa visão mais materializada a situação em que vivemos, viria inevitavelmente a pergunta: mas como se alegrar diante das dificuldades ou de tantas dificuldades que vivemos hoje? Na realidade, isso se aplica a qualquer situação. Essa não é a primeira dificuldade que nós vivemos, né, em nossas vidas. E aí, nós precisamos de imediato lembrar do que conhecemos acerca da nossa doutrina espírita, que vem nos revelar alguns pontos fundamentais, que seria: o que é que nós estamos fazendo aqui? De onde nós viemos, para onde nós vamos? Quando analisamos essas três perguntas e as suas respostas, nós começamos a perceber de imediato que, em sendo espíritos imortais e tendo sido criados simples e ignorantes, o nosso
desenvolver, se dar de forma contínua e sempre para frente. Não há retrocesso. Então, a nossa caminhada enquanto espíritos é de progresso. Não existe lei de retrocesso. A lei é de progresso. Então, nós estamos sempre caminhando. Só que nessa caminhada, em que vamos aprendendo, nós vamos utilizando do artifício concedido por Deus, da encarnação, quantas vezes sejam necessárias, para que possamos aprender e corrigir os erros cometidos nas reencarnações que vivemos no passado, né? Então, cada reencarnação, nós temos aí situações em que acertamos e que erramos. E assim que desencarnamos e passamos para a reencarnação seguinte, temos dívidas contraídas que precisamos acertar, precisamos corrigir. E é exatamente nessas situações em que a justiça divina se faz valer, é que vem então essas provas, essas cobranças, entre aspas, né, das nossas dívidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 6º, item 5, uma mensagem do Espírito de Verdade, de 1860, em que ele nos exorta a orar e a crer. Veja, Paulo, o segundo passo, digamos assim, daquela mensagem é orai sem cessar. Então, o Espírito de Verdade nos exorta a orar e a crer, porque a morte é ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Então, observem aí que ele diz que a vida é a prova escolhida, porque é exatamente na vida, no processo de reencarnados que estamos, em que vamos então cultivar as nossas virtudes e a partir daí crescermos e nos desenvolvermos espiritualmente. Para isso vêm as situações difíceis que vão exigir de nós então essa ou aquela reação conforme as nossas escolhas, né? E ainda com relação a essas dificuldades, nós temos que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos, Kardec, de forma muito didática, ele vai nos trazer 3 pontos importantes que vão esclarecer as causas das aflições, né? Por que nós sofremos? Então, o primeiro desses itens, ou desses tópicos, é a justiça das aflições. Nenhuma aflição, nenhum sofrimento, nenhuma dor ocorre ao acaso com nenhum de nós. Cada situação que nós vivemos tem um porquê. E aí o segundo tópico será exatamente as causas das aflições atuais e as causas anteriores. Ou seja, tudo aquilo que nós sofremos hoje, ou melhor, tudo aquilo que nós vivemos hoje é consequência de atitudes nossas nessa encarnação, em algum momento do passado próximo ou distante. E aí ele vai dizer, se não encontrardes nessa reencarnação, então vai estar em uma reencarnação passada. Então, tanto o que há de bom como o que há de ruim que nós consideramos foi dado causa por nós mesmos. Nada ocorre por acaso. Então, com base nessas informações, nós temos então a certeza de que ninguém está sofrendo, passando por dificuldades sem motivo. Ninguém está morrendo precocemente. Cada desencarne desse que ocorre, ele estava previsto no projeto reencarnatório de cada um. Todos aqueles que vierem, todos nós que vamos desencarnar em algum momento das nossas atuais existências, isso está previsto dentro de um projeto. As exceções seriam os suicídios. E quando você
não toma os cuidados necessários para se proteger, utilizando máscaras, se movimentando, saindo de casa o máximo possível, e todos esses outros cuidados amplamente divulgados, de certa forma nós estamos agindo como potenciais suicidas, porque nós não estamos tendo cuidado com a nossa saúde. Então é isso que precisa ficar muito claro, né, para nós, porque diante disso é que nós vamos entender o que tem ocorrido. Ah, mas são muitas pessoas, né, que estão desencarnando. Mas é exatamente isso aí faz parte de um planejamento que nem sempre a nós é dado entender, mas nada vai estar acontecendo por acaso. Então, essa proposta de que nós possamos estarmos tomando os cuidados necessários e seguirmos as orientações dos benfeitores espirituais e do que nós temos de mensagens já bem consolidadas no Evangelho, é que vai então nos fortalecer, nos ajudar a passarmos por tudo isso de forma mais tranquila, mais serena e nos fortalecermos, porque esse é o objetivo. Hoje se usa muito a expressão resiliência, e é exatamente a capacidade que nós temos de, passados esses momentos de pressão, de dificuldade, nós nos fortalecermos com isso e sairmos mais fortes, né, para continuarmos vivendo. Então, Emmanuel, quando ainda retornando aquela pergunta de como se alegrar diante das dificuldades que vivemos, Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 102, ele vai esclarecer que essa exortação, né, de nos alegrarmos em todas as situações significa que não é só para quando temos motivos individuais de estarmos felizes, mas sempre, e vai dizer mais ainda, ele vai dizer, após as tempestades que destroem, a natureza se refaz. Só o homem reclama. Então, essa é uma realidade, né? Nós não tiramos da natureza esse exemplo de que devemos, então, utilizarmos as adversidades como ensinamento para nos fortalecermos. E ele vai mais além para a situação em que ficamos reclamando muito, e não só agora, nesse momento de pandemia, mas é comum, né? Muitos de nós estarmos sempre reclamando por isso, por aquilo, e aí ele vai dizer, a ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária, olha só. Por toda parte há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Por toda parte há convite. Em casa, no trabalho, onde formos, teremos sempre a oportunidade de fazermos o bem, nem que seja apenas ouvindo as dificuldades de alguém, dando uma orientação, que isso vai muito além, né, da ajuda material. E são exatamente essas oportunidades que às vezes deixamos passar e precisamos ficar mais atentos a isso. E aí vem a segunda exortação de Paulo, né? Orai sem cessar. Porque nós precisamos, a todo momento, estarmos ligados a Deus. E a forma de nos ligarmos a Deus, aos espíritos superiores, a trazermos para juntos de nós os bons espíritos, é através da oração. Nós sabemos também que maus pensamentos ou bons pensamentos, conforme for a nossa sintonia, é que vão atrair os nossos acompanhantes. Então, com maus pensamentos, não vamos atrair os bons espíritos, né? E, igualmente, é através dos bons pensamentos que os nossos benfeitores espirituais, nossos anjos da guarda, vão estar conosco. Então, é por isso que devemos estar no estado de ânimo sempre exaltado, de alegria, né? E em oração. Porque a partir disso, vem então o próximo passo, que é o agradecimento. Puxa, nós pedimos tanto, né? Nós somos especialistas em pedirmos e em reclamarmos também. Agora, será que agradecemos a Deus nessa mesma
intensidade. Então, quando Paulo diz, por tudo dai graças, ele está mais uma vez nos exortando agora a agradecermos a Deus por tudo. E se nós fizéssemos, sempre que iniciássemos uma oração, uma lista de tudo de bom que nós temos na nossa vida. Eu posso ver, eu posso andar, eu posso ouvir. Eu hoje comi pelo menos 3 vezes ao dia. Eu tenho uma cama para deitar. Porque tem quantas pessoas que gostariam de ver e não podem, ouvir e não conseguem, que não comeram nada hoje, ou quando muito, uma única refeição e sabe lá em que condições. Eu não aguento mais estar dentro de casa nessa pandemia, já estou cansado. Mas e se nós pensarmos assim, que bom que eu tenho uma casa para estar, porque tem gente por aí que está na rua exposto a tudo, inclusive a essa pandemia. E por aí vão, né, as inúmeras comparações que nós poderíamos fazer. Agradecer pelo ar que respiramos, né? Então, eu gostaria de concluir com esse comentário relativo, que eu estou chamando assim, o terceiro passo dessa exortação de Paulo. E aí eu vou ler aqui um trecho do livro ainda Fonte Viva, capítulo 155, na mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, onde ele diz o seguinte, ó: muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora no espaço de nossas experiências. E no final ele vai dizer, utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Então, meus irmãos, que com essas reflexões nós possamos continuarmos nos fortalecendo e que possamos aprender e desenvolver em nós as virtudes necessárias, com a humildade que é necessária para que possamos fazermos uma autoanálise e verificarmos onde precisamos melhorar e assim possamos passar bem em termos de força espiritual por essa pandemia e que saiamos dela cada vez melhores. Muita paz para todos.